Olá pessoal, hoje nossa aula de ciências nós vamos fazer aqui uma correção da atividade sobre dinâmica que vocês fizeram na última aula, né? na semana passada. Então vamos lá, vamos ver aqui essas questões. Nessa primeira questão, aqui, nessa questão aqui, nós trabalhamos a ideia de grandezas. Vocês já estudaram que as grandezas podem ser grandezas escalares e grandezas vetoriais. Nesse problema aqui, nós queremos as grandezas escalares. É o que nós estamos aqui interessados. Eu uso a ideia que é o seguinte. Para mim saber a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial, eu observo a unidade de medida. Por exemplo, o tempo. O tempo ele é dado por hora. Você vai usar a hora. Pode também usar o minuto. O minuto. E também pode usar o segundo. Mas é sempre uma unidade só. Então você vai sempre usar somente essas unidades. Quando você usa só uma, a gente chama de grandeza escalar. Mas quando você usa, por exemplo, a força ela tem sentido, tem módulo e tem a direção. Então você veja que não é apenas uma medida. A força tem sentido, módulo e direção. E se você observar, por exemplo, a velocidade, nesse caso aqui, velocidade. A velocidade ela é dada metros por segundo. A força também pode ser dada por quilograma kgf. Quilograma força. Então você tem aqui, ó. Eu observo isso aí. A temperatura, Celsius, volume, litros. Aí você tem as grandezas escalares, elas geralmente é apenas uma unidade. Aí vamos observar aqui, nesse problema, quais são as que são escalares, né? Vamos ver. Olha, aqui você tem o deslocamento, que é uma grandeza vetorial, porque tem sentido, tem um módulo e tem direção. A força também é vetorial, porque tem sentido, módulo e direção. Aqui temos força também, que é uma grandeza vetorial. E temos também aqui, olha, a velocidade é uma grandeza vetorial. E a aceleração também é uma grandeza vetorial. A aceleração é dada por metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Então você veja que tem duas unidades aqui. Eu uso essa ideia para saber se é vetorial ou escalar. Aí aqui você tem, olha, a velocidade, que também é uma grandeza vetorial. Entendeu? Então aqui, ó, a única opção é essa daqui. Usamos a técnica de eliminação para resolver essa questão. Tempo é segundo, temperatura é Celsius, volume litro. Então essas três grandezas elas são escalares. Usa apenas uma unidade de medida para expressar. Deixa eu apagar aqui. Já nesse outro problema, nós temos uma situação onde você vai calcular a força resultante. Veja só. Força resultante aqui. Temos uma situação A, onde a força tem a direção horizontal. Né? Vejam só, essa situação aqui.
aqui nessa situação A, vou sublinhar para vocês verem. A força ela é paralela ao solo, então ela é horizontal, essa é a direção da força. E você tem aqui duas pessoas puxando o carro com o mesmo sentido para a esquerda. Quando a força tem a mesma direção e mesmo sentido, a gente soma. Então a gente vai somar aqui 52 com 38. A gente vai somar. Aí a gente vai chegar ao resultado correto. Por que vai somar? Porque tem mesmo sentido e mesma direção. 38. Vamos somar. A gente vai ter a resultante. Aqui vai dar 0. E aqui vai dar 9. 90 newtons. Ou 90 kgf, né? Esse é o resultado. Já nessa outra situação, representado pela figura B, você tem o quê? Você tem forças que têm mesma direção, é horizontal, mas já o sentido não é o mesmo. Você tem aqui 36 newtons para a esquerda e 36 newtons para, ou melhor, 98 newtons para a direita. Essa força aqui está no sentido para a esquerda e essa força aqui está no sentido para a direita. Quando você vai calcular a resultante, o sentido será para a direita. Por quê? Porque essa força aqui é maior que essa. E quando os sentidos são opostos, a gente subtrai. Então eu vou subtrair. Vou pegar o maior, colocar aqui, 98. E vou tirar 36. Eu vou calcular a resultante dessa força desse sistema. 8 menos 6 dá 2. E 9 menos 3 dá 6. Então, nesse caso, a força resultante é 62 newtons. E qual é o sentido dessa força? É para a direita, porque é onde a força era maior. Tá ok? Não é difícil não. Então aqui eu subtraí porque os sentidos são opostos. A direção é a mesma, horizontal, mas os sentidos são opostos. Então essas forças vão se anular. Se elas fossem iguais, nem se anularia. Mas como era junção, o restinho que 36 vai anular aqui, e o restinho que sobra é 62. 62 newtons para a direita. Gosto muito desses exemplos não, porque esse cara podia muito bem estar ajudando esse outro, né? Não sei por que eles estão fazendo isso. Então vamos ver a próxima questão. Nessa questão aqui, é uma questão onde vocês, os 9 que responderam, alguns erraram, porque é uma questão que eu coloquei aqui uma interpretação. É uma questão onde eu estou explorando a ideia de interpretação, certo? A interpretação está nesse ponto aqui. Considerando que F1 é igual a F2. Então aqui eu digo que F1 é igual a F2. Como essas forças têm mesma direção e sentidos opostos, eu vou subtrair. Então vai ficar F1 menos F2. Não tem sentido oposto, então eu vou subtrair.
essa diferença terá que eu vou ter que colocar uma igualdade, porque eu tenho um resultado. Se você tem dois valores iguais e subtrai, dá igual a zero. Quando você subtrai dois valores iguais, dá igual a zero. Tipo assim, 1 menos 1, 0. 5 menos 5, 0. 1000 menos 1000, 0. Sempre que você tem dois valores iguais e subtrai, dá igual a zero. Então, aqui nós teríamos isso aí. Certo? Vamos ver qual é a alternativa. A alternativa seria essa daqui. Ó. Depois eu fiquei pensando que algumas coisas podiam dar errado porque esse zero aí ficou complicado, né? 0 Newton, como se fosse ohm, né? Ficou estranho. A maioria marcou isso aqui, ó, FR. Que também está certo, mas lá em cima eu peço que melhor representa. Então, essas duas alternativas, a que melhor representa é essa daqui. Tá vendo? Aqui eu peço aqui. Deixa eu colocar lá. Pronto, tá aqui. Aqui eu peço para marcar que melhor representa essa imagem. Ó. Marque a opção que melhor representa. Viu? Então, quem colocou aqui que era a letra, essa questão aqui, ó, pode até dizer, mas não está certo não, professor. Está certo sim, isso aqui está certo. Mas se não tivesse essa, porque essa é que melhor representa esse problema aqui. Então a alternativa seria essa. F1 menos F2 igual a 0 Newton. Nessa questão aqui, são grandezas escalares, exceto. Então você vai marcar qual? Você vai marcar a grandeza vetorial. Querendo dizer exceto, então você vai marcar a grandeza que é vetorial. Vai marcar a grandeza vetorial. A massa do átomo de hidrogênio, a massa é uma grandeza física escalar, só tem uma unidade, é quilograma, grama, então essa não é. O intervalo de tempo, o tempo é uma grandeza escalar também, hora, segundo, então essa não é. O peso é uma grandeza que ela tem direção, então o peso tem a direção vertical, né, ó, direcionada para o núcleo da Terra, porque o peso é uma força que a gravidade exerce sobre a matéria, sobre a massa. Então o peso é uma grandeza vetorial, porque tem direção, tem sentido, né? Ele está direcionado para baixo, tem sentido, e tem módulo, 20, 30, 40 newtons. Então o peso aqui é uma grandeza vetorial. Tem módulo, todo peso vai ter módulo e vai ter um sentido, que é para o sentido da gravidade, que é o núcleo da Terra. Densidade, aqui a densidade é uma grandeza escalar também. E nenhuma das alternativas. Né? Então aqui a alternativa seria peso. Então, vamos lá. Alternativa força peso aqui, ó, marcado esse verdinho aqui. Vamos para a próxima questão para terminar rápido. Essa outra questão aqui, coloca aqui. Pronto. Diz assim: quando dizemos que a velocidade de uma bola é 20 metros por segundo, aqui ó, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza. Ó, aqui todo esse enunciado é como se assim, velocidade é uma grandeza escalar ou vetorial.
Velocidade é uma grandeza vetorial. A gente já discutiu. A velocidade é uma grandeza vetorial. Agora vamos para outra questão. Essa questão aqui, ela não é muito fácil não, porque a gente vai ter que olhar para esse desenho, não é? Olhar para esse desenho e marcar o que é verdadeiro aqui. Então aqui eu confesso que isso aqui é um pouco difícil. Aí diz aqui, ó, essa primeira aqui, ó, vamos lá. Vamos ver se essa afirmativa aqui é verdadeira em relação àquele desenho lá em cima. Ó, todas as forças que atuam no bloco A e B têm mesma direção. Tem, ó, horizontal. A direção são todas horizontais. Então essa está verdadeira, né? É para marcar as verdadeiras, vamos marcar essa. Aí aqui é a outra, né? Todas as forças que atuam no bloco A e B têm mesmo sentido. Tem não, ó. Essa daqui está para a direita, essa aqui está para a direita e essa está para a esquerda. Então não tem, essa aqui é falsa. Aqui agora. Todas as forças que atuam no bloco A, então a gente vai olhar para cá, ó, o bloco A, diz, tem mesmo sentido. Não, não tem essa. Tem mesmo sentido, ó, estão todas para a direita. Realmente, essa aqui é verdadeira também. Todas as forças que atuam no bloco A têm mesmo sentido. Então tem que ir devagarinho. Ó, todas as forças que atuam no bloco B, essa questão aqui, ó, vamos olhar para ela. Tem mesmo sentido? Não, não tem. Estou vendo aqui, ó. Essa força aqui é para a direita, esquerda, e essa é para a direita. Então essa não é verdadeiro, não. Deixa eu baixar aqui. Apagar. Aí agora a gente está onde? Deixa eu ver. Todas as forças aqui nesse aqui, ó. Estamos nesse. Vamos nesse daqui. Para força, bloco A, para a direita. Vamos lá, esse aqui. A força resultante no bloco A, ó, a força resultante no bloco A tem mesmo sentido para a direita. Então a gente vai ver para onde vai a força resultante no bloco A. Ó, o bloco A. Quando essas duas forças que têm mesmo sentido vão se somar, elas vão para a direita. Então a força resultante no bloco A é para a direita. Aí a força resultante no bloco B tem sentido para a direita. Aí a gente vai ver lá, porque aqui, como vocês podem ver aqui nesse canto, temos uma força para a direita e outra para a esquerda. Onde é a maior? Essa aqui é a maior. Então a resultante é para a direita. Certo? Então, essa questão aqui, ó, também está certa. Essa está certa e essa está certa. Ó, viu? Não vou marcar não, mas ó, essa aqui está certa. Tem sentido para a direita, é resultante. No bloco A tem sentido para a direita também. Olha, a força resultante no bloco B tem sido para a esquerda. Não, está ao contrário lá em cima. Agora vamos para cá. O módulo da resultante. O módulo é isso aqui, ó, 3 newtons. O módulo da resultante no bloco A é igual a 3. A gente vai ver lá a resultante no bloco A para descobrir. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, veja que a escala diz que isso aqui vale 2. Certo? A escala diz que aqui vale 2. Então aqui tem 4. 2. Ficou, não dá para ver direito, não. Vou apagar. Ó, vamos ver aqui. Olha, olhando para essa escala aqui, nós vemos que esse pedacinho vale 2 aqui e esse vale 2. Que dá 4, né? E esse aqui vale 2 também. Então, como eles vão se somar, porque tem mesmo sentido, vai dar 6.
É isso que vai dar. Então, essa questão aqui, ó, o módulo da resultante A dá igual a 3. Não, não dá igual a 3, dá igual a 6. Então, você tem que marcar esse daqui, que aquilo é falso, esse é verdadeiro. Dá 6. Aqui, o módulo da resultante no bloco B é igual a 3. Vamos lá ver se dá 3. Temos que ver lá se dá 3. Ó, tá aqui. Se você prestar atenção, aqui eu tenho 2 por essa escala aqui, ó, que cada pedacinho desse vale 2. Então aqui eu vou ter 2, 2 e 1, que dá 5, né? E aqui eu vou ter 2. Esse aqui vai cancelar esse, ó. Então esse aqui vai anular esse aqui. E vai anular esse aqui. E vou ter 3. Então, como você pode ver aí, o módulo no bloco B é igual a 3. Vamos lá. Então, o módulo da força resultante no bloco B é 3. Isso aqui também está certo. Depois eu vou mostrar quais são as certas, né? 3. Por último, o módulo da resultante no bloco B é igual a 1,5. Não, não é, né? Que a gente já viu lá em cima que é 3. Se clicar aqui, vai aparecer as questões já marcadas. Então tá aqui, né? Tá aqui as marcadas. Essa última não é verdadeira, certo? Então, essa é a correta, aí essa não é, essa é correta, essa não é, essa é correta, essa é correta, essas duas não são corretas e essas duas são corretas. Então marquem aí. É isso aqui. Eu acho que a parte mais difícil são essas aqui, quando aparece assim. Mas é um difícil que não é tão difícil assim, né? Vocês têm que ver, ó, direção é o plano onde a força acontece. Nesse exemplo aqui, a direção é horizontal, certo? Assim, ó, horizontal. Se fosse assim, seria vertical. Isso aqui é direção. E o sentido é para onde a força vai. Ó. Esse aqui, ó, ela vai para a direita. Então, isso aqui é sentido. Ixi, Maria. E esse aqui, ó, é para a esquerda. Certo? Que vai para a esquerda. Ficou tudo feio, mas não vou fazer novo não. Pronto, a aula era isso. Quem tiver dúvidas em relação a esse formulário, esse exercício, pode entrar em contato. Ok? Não, eu confesso que isso aqui tem umas questões que são difíceis, mas é um difícil que dá para aprender. Não é aquele difícil, meu Deus do céu. É impossível de aprender isso. Não, não é. Então, até a próxima aula e bons estudos.